irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Hoje participa conosco desta celebração o cônego José Luiz Nogueira de Castro. E assim, irmãos e irmãs, respondendo ao convite que o Senhor nos faz, porque Ele necessita de braços para a sua obra, e com o coração cheio de amor, respondemos: aqui estou. Ele nos envia para trabalhar na sua messe. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu em nome de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O convite de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, continua ressoando nos ouvidos daqueles que se dispõem a ouvir a palavra, o ensinamento do Senhor. Venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens, missionários, testemunhas do Evangelho, construtores do reino, gente que vai tecendo na história novas relações. Na primeira leitura, nós ouvimos o chamado de Jonas. Deus colocou diante desse homem uma árdua missão: ir e converter uma grande cidade. Nínive era uma grande metrópole com grandes desafios. Assim também o Senhor nos convoca para uma missão: evangelizar a cidade, evangelizar esta realidade que nos cerca. Uma tarefa árdua também. Jonas, apesar das resistências aos apelos de Deus, assume a missão. Ele se despoja de si, dos seus medos, da sua insegurança, da sua tentativa de fuga e se deixa conduzir por Deus. Ele
caminhou pela cidade, assumiu a missão, passa o dia evangelizando, anunciando a boa notícia, a proposta de Deus para todas as pessoas. A conversão foi acontecendo do menor ao maior. Os habitantes de Nínive começaram a acreditar em Deus e a se colocar diante do projeto que Jonas estava revelando. Mudaram o rumo de suas vidas e assumiram um novo modo de viver, pautado na justiça, no amor, na fraternidade e na paz. Este novo modo que eles assumiram evitou que a cidade fosse destruída. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o desafio de Jonas lembra para nós o desafio de uma pastoral urbana, um trabalho pastoral de cuidado do rebanho do Senhor nos grandes centros, onde as pessoas vivem a dinâmica que favorece o individualismo, o distanciamento uns dos outros e, consequentemente, o distanciamento de Deus. A correria e as situações que cercam as pessoas levam-nas a pensar que Deus não tem mais importância. E isso nos preocupa, porque se não acreditam mais em Deus, como vão se orientar por este projeto que Deus revela, que garante a vida, a alegria, que faz o seu reino manifestar a sua força e garantir a vida em plenitude para todas as pessoas? Que nós, meus irmãos, não nos deixemos vencer pelo desânimo, mas continuemos dando ouvido ao chamado e procurar responder a este convite. A missão tantas vezes pode parecer maior do que nós, e é natural reclamar, se achar incapaz e até tentar fugir, como muitas vezes fazem as crianças diante de situações mais sérias. Mas a confiança em Deus nos sustenta. Para Ele nada é impossível. Ele nos chama, Ele nos convoca. E se o chamado é dEle, Ele também vai nos dar a força para suportar a missão e vencer os desafios. O Senhor capacita os chamados e vai nos convertendo a cada dia. Ninguém está pronto. O Senhor não chama os prontos e acabados. Ele nos chama e Ele vai nos capacitando, nos preparando para enfrentar a missão que temos pela frente. Precisamos, meus irmãos, de pessoas como Jonas, que apesar de suas limitações, assumem a missão de evangelizar nesta realidade de aridez religiosa e fazer emergir o projeto de Deus, o sonho de Deus revelado por Jesus como discípulos e missionários. Jesus começa a sua missão lembrando para nós: o tempo já se cumpriu, o momento é esse é o momento, agora, para fazer o reino de Deus acontecer, pois Ele já chegou e vamos entrar na sua dinâmica, na sua proposta e deixar que esta proposta nos ilumine, nos oriente, para que saibamos estabelecer
novas relações entre nós. Uma grande tarefa a ser cumprida, a missão de Jesus, que é também a nossa missão. E diante da missão, Jesus ele chama colaboradores, convoca duas duplas de irmãos que abandonaram a sua profissão de pescadores e partem imediatamente para uma nova missão, pescadores de gente. O Senhor pede que nós, através da nossa vida, daquilo que nós temos possibilidade de fazer, que nós saibamos assumir uma nova missão. Pescadores, agora pescadores de gente. Ele nos desafia para que a gente saiba ensinar a partir do Evangelho, que a gente saiba cuidar a partir do Evangelho, que a gente saiba cantar a partir do Evangelho, entrar na proposta do reino, colocar a nossa vida nessa direção. Assim, nós vamos assumindo esta nova identidade, a identidade de quem aprende com o Senhor e se dispõe a viver como missionários, gente que vai fazendo o reino manifestar a sua força entre nós. Jesus, ele inicia a sua atividade na Galileia, região de gente simples, pobres e humildes. A partir dos pobres e humildes, o reino é implantado, mostra a sua força entre nós. Ele nos convida a entrar na dinâmica de uma igreja em saída, uma decisão que nos tira da zona de conforto e acomodação e nos leva ao encontro dos irmãos, das suas necessidades e das realidades que necessitam de transformações. O Senhor, neste aspecto, nos desaloja, nos provoca, e para isso é necessário uma decisão. Assim como ele tirou Jonas do seu dia a dia e colocou Jonas na direção de Nínive. Jonas tentou fugir, mas o Senhor o reconduziu para a missão. Que nós também não coloquemos resistência no chamado do Senhor, nos deixemos conduzir. Se Ele nos chama, é porque Ele sabe que nós podemos contribuir, dar uma resposta. Ninguém vai dar do que não tem, mas daquilo que nós temos, nós podemos oferecer muito, porque colaboramos para que a nossa vida e o mundo se torne cada dia melhor. O convite continua ressoando em nossos convites. Venham e eu farei de vocês pescadores de homens. E deixemos que esta convocação provoque a nossa resposta, tocando o nosso coração. Deixemos que o Senhor continue olhando profundamente em nossos olhos e esperando de nós uma resposta positiva a este chamado de amor. Cantemos.